Fala galera, estamos aí, professor Israel de Biologia mais uma vez, para mais uma aula, mais uma videoaulazinha, né, nosso conteúdo aí do primeiro ano. Então, eu queria só pedir para vocês, antes da gente começar propriamente a demonstrar o que vai acontecer, que vocês deixem a cabeça de vocês bem livres para esse conhecimento, para esse novo conhecimento, tá? Durante a aula eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão de por que manter nossa cabeça um pouquinho mais livre para esse tipo de conteúdo, tá bom? Porque senão vai dificultar um pouco o nosso entendimento, nossa percepção, tá? Então é legal que a gente esteja com a mente bem aberta, cabeça limpa, livre, para a gente poder aprender bastante, beleza, gente? Valeu, aquele abraço e fiquem aí com a aula. Galera, estamos aí e agora a gente vai poder visualizar, vocês estão vendo a nossa aula aí em cima. O tema é a origem da vida, isso mesmo, aquilo que eu falei para vocês, a mente um pouco aberta para a gente poder trabalhar esse tema sem termos muitos conceitos prévios, para não bloquear a nossa mente, tá? Mas hoje é suave ainda, hoje ainda é tranquilo, a gente vai falar das teorias do passado, tá? A gente vai falar de como no passado os humanos, né, até o século XIX, explicavam a origem dos seres vivos. E aí a gente vai falar de duas linhas de pensamento, a abiogênese, tá? E a biogênese, tá bom? Então vamos avançando aí. Então, aquilo que eu falei, fazer uma reflexão breve para poder a gente tentar liberar um pouco mais nossa mente. O que acontece é o seguinte, vejam aí o que está descrito nesse slide, né? Então a gente tem aqui o método da ciência e a forma de pensamento da religião. Deixando muito claro aqui, gente, a gente aqui eu estou trabalhando como professor. O professor, ele não é alguém voltado a questões religiosas, e sim a questões científicas, perfeito? Então a gente primeiro precisa fazer essa divisão. A ciência tá errada, ou a ciência está certa, a religião está errada, a religião está certa. Não, gente. São duas formas diferentes de tentar contar a história do planeta. São duas formas diferentes, que têm métodos muito diferentes para fazer isso. Bem, a questão da religião a gente não pode talvez chamar de um método, mas a gente pode falar que existe um método criacionista de se contar o mundo. Lembrando que criacionismo não tem só o bíblico. Cada povo tem a sua própria mito de criação. Cada povo tem sua própria cosmogonia, tá? Então que são a sua forma religiosa, né? Por que religiosa? Porque vai atribuir a deuses ou vai atribuir a seres sobrenaturais a ação de criação da vida. E a gente aqui, como escola, né, a gente trabalha o método científico, gente. O método científico é bem diferente. Como eu já falei, né, nas outras aulas para vocês. O método científico tem etapas, né, que observação dos fatos, elaboração de hipóteses, que são aqueles palpites, né, que não são testados ainda. Essas hipóteses serão testadas, serão feitos experimentos com essas hipóteses, e daí nós chegaremos a resultados que levam a conclusões, e se essas hipóteses foram sendo testadas, e legal, responde bem, é isso aí, o caminho parece ser esse, essas hipóteses podem ganhar o grande título de teoria. Então uma teoria ela é muito exaustivamente, uma hipótese que foi exaustivamente comprovada por vários experimentos. Isso é uma teoria.
Tá? Então o método científico trabalha assim. Então, aqui nessa tirinha, a ciência vai trabalhar assim: aqui estão os fatos. Então ela trabalha a partir de fatos observáveis no mundo natural. Tá? Que conclusões a gente pode tirar dele? O que ele vai fazer para tirar as conclusões? Testes. Vai experimentar. Tá certo? Agora, já no método da religião, né, então, que são as formas de contar a história alternativas, que não são científicas, geralmente a gente tem já toda a história daquela comunidade, toda a história daquela sociedade como uma conclusão. Isso foi feito desse jeito. Aí, se eu encontro algum tipo de objeto, algum tipo de comprovação material, eu tento ajustar essa comprovação material àquela ideia a priori, àquela ideia anterior. Né? Então, tá aqui, ó, aqui está a conclusão. Que fatos podemos encontrar, né, para suportar essa ideia que já está aqui, essa conclusão? Né? Eu tenho já alguma coisa, eu tenho algo que essa sociedade fala, que essa religião fala, que esse povo fala. O que eu encontro no mundo material que comprova isso? Então, é completamente oposto. Uma parte do mundo material, do mundo factual, do mundo real. A outra parte de uma ideia pré-concebida pelo povo, por aquele grupo. Tá certo? Então, como a gente está aqui na escola, a gente vai falar de ciência, não de religião. Então, eu não vou falar de criacionismos, que são muitos. Tá? Nós temos as mitologias grega e tal, e tantas outras. Mitologia nórdica, né? A gente fala aí de Thor, né? Essa coisa toda aí dos filmes e tal. Todas são formas, todos os grupos, os índios brasileiros, as tribos africanas e as próprias religiões de matriz judaico-cristã, né? O cristianismo, o judaísmo, os muçulmanos. E todos os grupos, todas as religiões têm seu próprio mito de criação. Tá? E aí não dá tempo da gente falar isso tudo. Né? A gente teria que ter uma aula para isso, né? Específica para isso. Aqui a gente vai falar do que a ciência mostra. E aí é bem diferente, porque a gente não vai falar do sobrenatural, e sim do que na natureza a gente encontra, dos fatos que a gente encontra na natureza. Tá bom? Então essa reflexão é importante para... Ah, professor, então eu vou ter que acreditar nisso aí? Não, a ciência não é feita para acreditar. Ela é feita para ser questionada. Ela surge exatamente daí, do seu falseamento. A ciência não está atrás de verdades, ela está atrás de padrões que expliquem o mundo natural. Tá? Então, como os criacionismos geralmente são sobrenaturais, não cabem aqui, tá certo? Agora, você pode acreditar, continuar acreditando no que você quiser. Não tem problema algum, é uma outra forma de pensar o mundo, tá bom? Só que você precisa conhecer como a ciência faz isso, e a escola é feita para isso, para conhecer como a ciência fala desses processos, até porque se você tem algum tipo de religião, você frequenta lá. E lá você aprende os mitos da sua religião. Tá certo? E lá é o melhor caminho, porque lá tem gente que estudou ou que conhece bem a sua linha, a linha de pensamento do grupo. Né? Então é importante que a escola abra espaço para a discussão da ciência. Tá bom? Beleza, galera? Então, essa reflexão fica aí para gente. Então, a aula de hoje a gente vai falar de abiogênese e biogênese, essa disputa entre duas teorias do passado que tentavam explicar a vida. Tá? Então, a abiogênese, galera, vamos separar a palavra. A é negação, tá? É não. Então, bios, como a gente já viu, é vida. E gênese significa origem. Certo?
Então, galera, o que acontece? A abiogênese, então, é o quê? A origem da vida a partir do não vivo. Tá? O não vivo origina a vida. Então é a origem da vida a partir do não vivo. Tá bom? Essa hipótese também, ou essa hipótese não, essa teoria que valeu no passado, tá? Que foi testada, a gente vai falar disso aí, ela também é chamada de geração espontânea, e foi assim chamada por esse camarada que está aqui em cima, né? O Aristóteles, tá? Que está aqui, uma imagem do Aristóteles, que é lá da Grécia Antiga, tá, gente? Né? E o que se fala na geração espontânea ou abiogênese? Que a vida surge naturalmente, tá? De forma espontânea, a partir da matéria inanimada, ou seja, daquilo que não é vivo, pela ação de um princípio vital. Então tem alguma coisa nessa matéria, ou no ar, ou, enfim, eles acreditavam nesse tempo no éter, né? Em diversas substâncias, né? Que vêm do Sol, da luminosidade, da atmosfera, enfim, que não são vivas, mas são influenciadoras da matéria não viva para que dali surgissem seres vivos. Tá bom? Então esse princípio vital agia sobre a matéria, criando vida. Olha como é que ele pensava. Então aqui é o que Aristóteles dizia. Então, vamos ver, por exemplo, eu tenho aqui uma planta. Tá? Essa planta, conforme as folhas dela vão caindo, se essas folhas entrassem em contato com o ar, ou com o solo, né, caíssem no solo, formaria aí, essas folhas mortas formariam as aves. Olha, isso está bem pouco baseado em experimentação. Lembrando, estou na Grécia Antiga. A Grécia Antiga não tem a ciência moderna, então não tem experimentação. Tá bom? Então aqui eu estou falando de um processo simplesmente dialógico, de troca de argumentos, de pensamento sem experimentação. Estou falando de Grécia Antiga, tá? Já essas mesmas folhas, ao cair na água, a água atuaria como um princípio vital. Nesse caso aqui da ave, foi o solo que foi o princípio vital. Aqui, no caso, se a folha cair na água, ela ia formar peixe, os caranguejos, enfim, formar os animais de dentro da água. Então, a abiogênese diz que a matéria bruta poderia originar vida. Tá bom? Essa ideia durou muito tempo, muitos séculos. Estou falando lá de 300 e poucos antes de Cristo. E essa ideia vem perpassando os séculos. Tá? Até porque ela tem o princípio ativo é uma coisa muito aberta, né? Que inclusive a religião pode se apropriar desse termo, né? O princípio vital é uma divindade, enfim, é Deus, enfim, né? Então é bastante cômoda essa ideia. Então ela perdura por muito tempo. Até a gente chegar no ano de 1500, né, século XVI, portanto já bem mais recente, um camarada teórico aí da geração espontânea, tá, chamado de Van Helmont. Ele é um naturalista, estuda plantas e tal, faz vários estudos interessantes até, mas ele era um abiogênico, né? E aí o que ele faz? Ele prescreve receitas. Por exemplo, uma receita seria como se fosse um experimento. Uma receita para criar camundongos. Tá? O que ele faz? Pega um ambiente qualquer, escuro e tal, joga lá uma camisa suja, né?
com suor. Então o suor dessa camisa atuaria como o princípio vital, o princípio ativo. Tá? Bota ali junto dessa camisa semente de trigo, farelo de trigo, enfim. E deixa aquilo lá. Depois de 21 dias você vê aí a geração espontânea de um camundongo, de um rato. É de morrer de rir, né? Mas isso a gente já está falando aí de século XVI, tá bom? Várias receitas, várias ideias de a vida surge, né, da matéria, tá bom? Essas conclusões se devem à falta de método, é óbvio, é só você ver que se você deixa lá abandonado, você não tirou a possibilidade de um rato, né, de ter acesso ali, ó, um rato poder ter acesso àquela receita, ir lá e comer, se reproduzir ali, né, e ali eu já tenho camundongos que vão nascer simplesmente porque o cara deixou de olhar para aquilo e quando voltou os ratos estavam lá. Foram atraídos pelo alimento, né? Bem, aí nós vamos ter nesse período o primeiro cara que vai refutar essas ideias. Então, refutando a geração espontânea, a gente vai ter o Francisco Redi, que é bastante conhecido por Redi. Já aí no século XVII, 1668, Redi, que está aqui, né, nessa imagem, ele formula a hipótese que aparentava geração, que o que aparentava, né, como sendo geração espontânea, na verdade eram ovos, que foram depositados de moscas. Principalmente ele trabalhou com experimento com moscas, tá? Bem, e ele admitiu que precisava testar essa hipótese dele. A hipótese é de que, na época, uma das receitas para criar ser vivo, criar moscas, era pegar carne podre e deixar exposta. Com o tempo, aquela carne ia se apodrecendo e ela ia se transformando em larvas, em vermezinhos. E dali surgiam moscas, por exemplo. Tá? O que ele vai fazer então? Ele formula a hipótese de que não, essas moscas surgem ali porque elas vêm de algum ovo, alguma coisa no sentido. E aí ele pega um experimento, que é o primeiro experimento que vai afetar a abiogênese. Tá? Ele limita as variáveis, né? Então ele já vai começar a diminuir os efeitos não controlados. Tá? E como é que ele faz isso? Ele deixa metade, ele pega frascos e bota carne nesses frascos e deixa metade tapados e a outra metade destapado. Desse jeito que está aqui. Então o frasco destapado, aqui, ó, em alguns dias o que ele observou? As moscas chegando aqui, e ele observa que eu tenho a formação das larvas das moscas na carne. Num outro que ele fechou, isolou, ele não conseguiu reparar nada. Tá? E aí o que ele pensou? Talvez seja o ar, o princípio vital, que não está deixando, como eu fecho aqui, não deixa passar, então não dá para fazer assim. Ele pensa de uma outra forma e cria um terceiro modelo, que é esse aqui, onde ele cobre com musselina, que é tipo uma gaze, e aí o ar pode passar. E o que ele observa aqui? Como o ar passou, atraiu moscas. O cheiro da carne atrai moscas. E aí ele consegue observar as moscas pousadas em cima, sobrevoando aqui o pote, e elas não conseguem entrar, mas elas deixam os ovos aqui em cima, e começa a surgir as larvas aqui em cima. Tá certo? Então, com isso ele demonstrou, olha, não é a carne que está se transformando em larvas, como parece. Não é a carne que está... O ar bate na carne e a carne se transforma em larvas. Não é. Na realidade, são as moscas que chegam aqui e colocam seus ovos. Mas você acredita que tem gente ainda que acha isso. Por exemplo, quando pega uma goiaba e come, e olha lá, ué, tem um bicho
Aí fala, ah, não, isso aí é a goiaba que está se transformando em bicho. O aluno. Red já explicou que não é isso, né? Ah, então o que acontece ali, professor? É uma mosca que poliniza as flores da goiabeira, que quando a flor aparece, ela vai lá, vai polinizar aquela florzinha, uma mosquinha, várias moscas são polinizadoras, tá? Não é mosca de casa e de lixo, não, tá? Mosca que a gente chama de mosca doméstica, não. Uma mosquinha que na natureza poliniza. Ela vai lá na florzinha, poliniza e deixa seu ovo já no ovário que vai se transformar no fruto. Então, quando ela poliniza e deixa o ovo dela, esse fruto vai crescendo e o ovo já vai entrando ali. O ovo vai sendo envolvido por aquele fruto. E aí, quando o fruto está grandão, o ovo já está lá dentro, ele eclode e a larva começa a comer a goiaba. Tá? Então, o bicho da goiaba não é a goiaba se transformando em bicho. É um ovo de uma larva, tá? É uma larvinha, o ovo de uma mosca. É uma larva de uma mosca. Tá bom? Não precisa ficar com nojo, não. Não precisa. Tá? A larva sempre viveu dentro da goiaba ali, não tem sujeira. Nem a mãezinha dela é de sujeira. Tá bom? Nem toda mosca se alimenta de lixo. Outra forma que a gente vê muito é tapuru no arroz, né? Parece uns bichinhos dentro do arroz. Que isso? O saco do arroz está fechado e ali ninguém abriu. Sim, mas esse saco veio de algum lugar, né? Esse arroz veio de algum lugar, de um silo, né? de uma cultura. E ali, naquele momento da cultura, o bichinho, que geralmente ali é um tipo de um besouro, né? Que ele já deixou o ovo dele e o ovo, quando esse arroz começa a envelhecer, esse ovo começa a eclodir, né, e os bichinhos começam a aparecer dentro do arroz. Tá? Então, é ovo do bicho que já colocou anteriormente. Tá bom, gente? Geralmente, assim, são casos de arroz que não tiveram um controle muito bom, né, do processo de empacotamento ou no processo de produção. Tá bom, gente? Então, Red é que vai dizer que não são os alimentos que estão se transformando em larvas, tá? Que são animais que estão colocando seus ovos ali, beleza? Bem, então o Red acaba com a ideia de abiogênese para seres maiores. Apesar de muita gente acreditar nisso até hoje. Mas definitivamente está encerrado ali. Quem conhece ciência sabe que não é, tá? Mas aí veio uma invenção ainda no século XVII, que foi o microscópio, que ele veio se aperfeiçoando. E Leo Hawke, que foi o criador do microscópio, ele descobre os micro-organismos. E aí volta o problema. Por quê? Mesmo que a matéria orgânica ali naquele lugar, naquela situação, fosse protegida por tela, colocada em recipiente, hermeticamente fechado, não importa. Quando começasse a apodrecer aquilo ali e olhasse para o material, tinha bactéria, tinha micro-organismo. Então, então bactérias e outros micro-organismos surgem por abiogênese. Aí veio um camarada chamado Needham e em 1745, tá? Então século XVIII, que é esse aqui, o Needham, ele era um abiogênico. Então ele acreditava na geração espontânea. O que ele vai fazer? Ele formula alguns experimentos, tá? Que reforçaram a hipótese da geração por abiogênese. Bom, e o que é esse experimento? Ele aquecia tubos de ensaio, tá? Como está aqui embaixo, ó. Vou botar aqui. Ele aquecia tubos de ensaio, tá aqui, ó, frascos com sucos nutritivos, caldo de galinha, suco de frutas. Ele pegava esses frascos, tá? Aquecia, fazia uma fervura neles, e aí fechava com uma rolha,
tá? E com parafina, impedindo a entrada de ar, aquecia isso novamente, e após vários dias, nos tubos proliferavam pequenos organismos, micro-organismos. E aí ele falava que eram moléculas vitais, que todos os seres, quando morriam, deixavam no ar moléculas vitais que transferiam sua vida para esse caldo sem vida. Ele não ferveu o caldo. Se ele ferveu, ele matou tudo que estava ali dentro. Ele fechou, então ele fechou ali com a rolha e jogou uma parafina em cima, caramba, tá fechado. E aí como é que surge micro-organismo lá dentro? Ele diz que é porque esse material está sendo invadido por moléculas vitais que saíram de seres que já morreram. Bem, logo depois vem o segundo refutador da geração espontânea, que é o Spallanzani, 1768, portanto, logo depois, né? 1745, 1768, está aí 20 anos depois. O Spallanzani não conseguia encaixar a geração espontânea no que ele acreditava e tal. Então, ele critica os experimentos de Niederhan, tá bom? Ele critica Niederhan. E ele fez um experimento muito similar. Ele ferve frasco, só que aí ele fecha hermeticamente. Ele lacra com o próprio calor da chama, ele pega o vidro e puxa. Aquilo vira uma tampa hermética. Ele não bota a rolha e fecha com cera. E aí os caldos ficam ali. Os frascos foram abandonados, largados lá durante dias. E no final não tinha nada, não tinha qualquer sinal de vida. Não se encontrava vida ali. Bem, então é geração espontânea ou não é geração espontânea? Isso não fica bem resolvido. Por quê? Ele fala então que Niederhan, quando bota a rolha e sela com a parafina, deixa entrar ar, e no ar tem estruturas reprodutivas desses micro-organismos que conseguiram entrar ali. Estruturas, esporos, né? Esporos de micro-organismos que entraram ali. Então ele consegue mostrar que Niederhan falhou em não aquecer suficientemente para matar todo mundo, e que o fechamento dele não foi ideal. Tá? Só que esse teste não foi suficiente. Por quê? Porque Niederhan replicou falando que quando ele fecha o frasco de forma hermética, sem deixar o ar entrar, ele impede a ação do princípio ativo, que são as moléculas vitais para Niederhan. E esse embate passa 1700, chega a 1800 e não se resolve. Só no século XIX é que nós vamos ter, em 1862, portanto aí, próximo de 100 anos depois, é que vai vir um cientista chamado Louis Pasteur. Tá certo, gente? Aí esse cara faz um experimento que definitivamente acaba com a biogênese. O que ele faz? Ele cria um experimento que vai contra-argumentar Niederhan em relação ao fechamento hermético. O Spallanzani não conseguiu criar esse experimento, mas o nosso camarada aqui em cima, Louis Pasteur, ele vai fazer isso. E ele cria um experimento que fica conhecido como o experimento dos frascos com pescoço de cisne. O que ele faz? Ele pega um caldo nutritivo, tá certo? Aqui, coloca num frasco, ele aquece esse gargalo dentro do frasco e recurva esse gargalo, formando como se fosse um pescoço de cisne. Tá?
E aqui ele faz um processo que a gente conhece até hoje pelo nome de pasteurização. Já ouviu falar de leite pasteurizado? Ele não ferve. Aqui, apesar de estar escrito que ele ferveu, ele não ferve esse caldo. Ele aquece a 65 graus e pouco, e ele vai, esse aquecimento desse caldo vai gerando, não vai permitindo a perda das qualidades daquele caldo ali. Tá? Até porque uma das coisas que o Needham fala é que o Spallanzani ferve demais o caldo dele, impede que os seres vivos ali consigam se manter. Então, o Louis Pasteur não ferve, não aquece demais e torce esse gargalo. Né? O que acontece? Esse caldo, ele deixa, permaneceu lá 1 ano, assim, aberto. Aqui entra ar, tá? Não está fechado, e nada, nenhum micro-organismo surge aqui. Tá? E aí quando ele pega esse gargalo e quebra aqui, os micro-organismos aparecem. Ou se ele pegasse esse frasco e virasse esse frasco, os micro-organismos que estavam presos aqui, ó, os micro-organismos ficam presos nessa região aqui, ó. Os micro-organismos ficam presos nesse gargalo. Por isso que eles não conseguem contaminar, eles não conseguem entrar aqui. Eles não ficam presos aqui, ó. Aí quando ele pega o frasco, vira e bota esse caldo a chegar até no gargalo e volta com esse caldo, aí aparecem os micro-organismos. Com isso ele provou de uma vez por toda que os seres vivos não é o caldo que está se transformando em ser vivo, né? Não é uma molécula vital que está chegando ali e transformando aquele caldo em ser vivo. Na realidade, o que está acontecendo é que os micro-organismos estão no ar e suas estruturas reprodutivas, esporos, estão no ar. Beleza? E aí acaba definitivamente, esse experimento foi tão forte, tão violento, que ele acaba de vez, porque o ar está entrando e o micro-organismo não está se desenvolvendo. Então o princípio ativo estava ali, né? Se existisse tal princípio vital, ele estaria atuando. E ele mostrou que esse princípio vital não existe. Tá certo, gente? E o que entra no lugar? Entra a biogênese, que é o que a gente tem até hoje, que é a origem da vida a partir dos seres vivos. Ou seja, todo ser vivo surge por reprodução. Tá? Né? Os ovos lá do Red, os esporos no ar dos micro-organismos. De quem? Reprodução de um ser pré-existente. Lembrando, isso aí foi 1892. Né? 1892. Então, esse estudo foi tão forte, que somente 40 anos depois o pessoal falou, caramba, acabou, realmente não é a biogênese, é biogênese. Os seres surgem por reprodução a partir de um outro ser. Legal, de um ser que existia antes e tal. E ficam todos estupefatos. E demora 40 anos até a pergunta que esse experimento deixou no ar. Esse experimento deixou uma pergunta óbvia no ar, que eu espero que você já esteja fazendo ela aí. O tema não é a origem da vida? Se não é por abiogênese, como é que é? É por biogênese? Então eu tenho o ser vivo surge por reprodução a partir de um ser pré-existente. Pergunta é, quem foi esse primeiro ser? Quem foi o primeiro pré-existente? Como é que surgiu o primeiro ser vivo? Isso é assunto para a nossa próxima aula. Beleza, galera? Isso a gente vai deixar aí para estudar mais para frente. Então, agora a gente vai fazer exercícios sobre a biogênese e biogênese. Vocês vão fazer exercícios para fixar esse conteúdo. Beleza? Aquele abraço, galera. Valeu. Até a próxima, hein?